A Bahia também é um dos estados que terá segundo turno na disputa pelo governo. Repórter André Miesel. Aqui na Bahia, o segundo turno das eleições ao governo do estado volta a acontecer após 28 anos. A última vez foi em 1994. Desta vez, tivemos um terceiro candidato, João Roma, do PL, ex-ministro da Cidadania, que obteve apoio do presidente Bolsonaro e teve um pouco mais de 700 mil votos. O que foi a diferença da votação entre Jerônimo Rodrigues, do PT, com 3.900.000 votos, 49%, e ACM Neto, do União Brasil, com 3.200.000 votos, 40% da totalização. As últimas pesquisas indicam um favoritismo ao candidato do PT, Jerônimo, com 53%, contra 47% de ACM Neto. O candidato do União Brasil fez um apoio tímido ao presidente Bolsonaro, pois conta também com votos dos apoiadores do ex-presidente Lula. De Salvador, André Miesel. Valeu, André. Roberto Mota, desses 12 estados, 9 reproduzem a polarização nacional. Não adianta, não tem mesmo como escapar disso esse ano. Não tem mesmo, Adriana, porque, como eu falei antes, está em jogo, está em discussão, como talvez nunca tenha estado em discussão, a diferença, dois projetos políticos bastante diferentes. Aqui a gente resume de uma forma bem resumida, dizendo que é um projeto de direita e um projeto de esquerda, embora em alguns estados, nas disputas dos estados, apesar do alinhamento com a disputa presidencial, não haja esse alinhamento ideológico, né? Não é em todo estado que você consegue caracterizar, olha, aqui tem um candidato de direita e aqui tem um candidato de esquerda. Mas eu acho que é a discussão, a escolha, né? É uma escolha que, por exemplo, se traduz num certo tipo de abordagem contra o crime, né? Mais dura, com foco mais em punição, outra abordagem mais leniente, focada em dar ao criminoso mais chances, né? Outros assuntos como liberação das drogas, como o tamanho do Estado, né? Um lado acredita que o Estado tem que ser menor, cobrar menos impostos, com ênfase em privatização. O outro lado acha que é preciso criar mais ministérios, que é preciso ampliar o tamanho do Estado. Essas discussões, inevitavelmente, se espalharam pelo Brasil inteiro e estão em jogo hoje nas eleições. Bom, Amanda Klein, essa divisão também nos estados. Tiago, foram mencionados aí 2 colégios eleitorais bastante importantes, né, com disputas acirradas. Bahia, que é o 4º maior colégio eleitoral, o Jerônimo Rodrigues era o secretário municipal de educação do antigo governador petista, Rui Costa. Houve uma confusão aí sobre quem seria o candidato do PT ao governo do estado. Algumas pessoas com muito mais visibilidade, mais vitrine, como, por exemplo, pessoas que já foram governadores desistiram e acabou saindo o Jerônimo Rodrigues, que teve uma votação muito expressiva desde o primeiro turno. Ele não foi eleito no primeiro turno por 0,7 ponto percentual e foi uma surpresa, porque o ACM Neto durante muito tempo era favorito absoluto. As primeiras pesquisas mostravam o ACM Neto com mais de 60% das intenções de voto, podendo provavelmente ser eleito no primeiro turno, o que mostra a importância do presidente Lula como cabo eleitoral na Bahia, um cabo eleitoral muito eficaz. Na Bahia, Lula teve mais de 70% dos votos, ou seja, um colégio eleitoral amplamente favorável a ele. Mesmo assim, ACM Neto é uma figura muito popular, foi 2 vezes prefeito de Salvador e muito bem avaliado. Aliás, tanto ACM Neto quanto Rui Costa, sempre o antigo governador petista da Bahia, sempre muito bem avaliados. O ACM Neto desistiu de concorrer ao governo do estado 4 anos atrás, justamente para não ter que competir, não ter que bater de frente com Rui Costa, porque sabia que seria difícil vencê-lo. Dessa vez, nas pesquisas, aparece pouco atrás de Jerônimo Rodrigues. A maior tendência, pelo menos segundo apontam os levantamentos, é Jerônimo Rodrigues se eleger na Bahia, confirmando o favoritismo do PT. Já em Pernambuco, a gente teve um resumo muito bem feito pelo repórter, são 2 figuras emblemáticas da política pernambucana, da política local, tanto Marília Arraes, que é neta de Miguel Arraes, como Raquel Lira, que é filha do João Lira Neto, os 2 ex-governadores de Pernambuco, sendo que a Raquel Lira contou com uma tragédia pessoal que acabou marcando todo o segundo turno. No dia do
primeiro turno, eu lembro, estávamos aqui reunidos exatamente nós 4 juntos e anunciamos a notícia muito triste do falecimento do marido da Raquel Lira, exatamente no dia da votação do primeiro turno, um cara muito jovem, acho que tinha 49 anos, nem 50 anos, deixou a Raquel com 2 filhos pequenos e essa tragédia, esse luto marcou o segundo turno. Acho que a Raquel Lira nem chegou a votar no primeiro turno, obviamente, né? Aconteceu no mesmo dia a morte do marido e isso talvez tenha contribuído também para confirmar o seu favoritismo na disputa de hoje. Ela aparece à frente nas pesquisas. Episódio triste esse mesmo, né? Agora, Mota, a gente já avaliou um pouquinho o Norte e Nordeste, que podem até levar mais tempo para ter a apuração finalizada. Essas regiões, segundo alguns especialistas, podem até decidir o resultado final para a presidência hoje. A gente vai descobrir, por exemplo, se o desempenho de Bolsonaro foi melhor nessas regiões, inclusive? Adriana, existem diferentes avaliações, né? Há quem diga que o Norte e o Nordeste vão ser o fator decisor desse segundo turno. Há quem também acredite que Minas Gerais e São Paulo, onde existem avaliações de que houve um crescimento significativo, haveria um crescimento significativo no número de votos para o presidente, seriam as regiões que iriam decidir. Eu acredito que nós vamos ter um dia cheio de emoções hoje. Bom, Amanda, falando de outros estados em relação aqui a São Paulo, o Mota falou de Minas Gerais também, que é o estado que entrou no centro das atenções nessas últimas 3 semanas, né? Exatamente, porque o presidente Bolsonaro, ao contrário do primeiro turno, contou com um apoio muito efetivo do governador do estado, Romeu Zema, que foi reeleito. O Romeu Zema não chegou a apoiar o Bolsonaro abertamente no primeiro turno, embora tenha focado grande parte da sua propaganda política, da propaganda eleitoral no antipetismo, mas não declarou voto em Bolsonaro. E a partir do primeiro dia do segundo turno, Romeu Zema teve com Bolsonaro, reuniu-se, foi a Brasília, declarou apoio ao presidente e participou ativamente da sua campanha. Participou de vários eventos em Minas Gerais, reuniu prefeitos, são mais de 800 municípios em Minas Gerais e cerca de 300 prefeitos apoiam, são tidos como prefeitos do arco de influência de Romeu Zema. Bolsonaro contou muito com esse apoio durante o segundo turno, mas os últimos trackings e pesquisas públicas mostravam ainda o presidente atrás do ex-presidente Lula por pouco, na margem de erro. O Lula teve quase 600 mil votos a mais em Minas no primeiro turno. E Minas atende àquela velha máxima de reproduzir o eleitorado do Brasil. Nenhum presidente, desde a redemocratização, venceu a eleição sem ter vencido em Minas. Como a diferença foi estreita no primeiro turno, de menos de 5 pontos percentuais, Bolsonaro tentou refazer isso. Mas o PT criou a sua linha de defesa também, montada com Alexandre Calil, que foi o outro competidor, adversário de Zema no primeiro turno, teve uma boa votação, ex-prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Silveira, que foi candidato ao Senado, deputados petistas como o Reginaldo Lopes, que é líder do PT na Câmara, eles foram fazendo essa corrente, principalmente no norte de Minas e na região do Vale do Jequitinhonha, e mesmo em Belo Horizonte, em que Lula perdeu por menos de 60 mil votos. Aliás, o prefeito de Belo Horizonte, que ficou no lugar do Alexandre Calil, também declarou apoio a Lula. Então, todos esses prefeitos, essa rede de apoios, fez uma campanha também efetiva de Lula. Simone Tebet teve algumas vezes em Minas Gerais, fez campanha ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, declarou apoio a Lula, aliás, um grande trunfo do ex-presidente nesse segundo turno. Então, o PT imagina que eles tenham sido capazes de fazer essa barreira de contenção para o avanço do bolsonarismo. Vamos descobrir hoje nas urnas, também será uma eleição apertada. E o Sudeste foi o grande flanco, foi o grande lugar onde aconteceram as principais batalhas desse segundo turno. Os 2 candidatos votaram aqui, afinal de contas, é onde está o maior eleitorado do país. Bom, a gente continua falando sobre os estados, a gente retorna à Bahia, então. Daqui a pouco temos a expectativa, não só a votação dos candidatos, mas nesse segundo turno, a disputa entre o petista Jerônimo e também o Assemineto, Jerônimo Rodrigues e Assemineto do União Brasil. O repórter André Mizio retorna aqui à programação da Jovem Pan. André, a expectativa por aí, os candidatos já votaram, ainda não votaram? O que é possível falar sobre esse segundo turno bem concorrido por aí? Bom dia, Tiago e Adriana e a nossa audiência da Jovem Pan. O candidato Jerônimo ainda não chegou aqui em Brotas, no Colégio Luiz Viana. Está marcado para as 9 horas da manhã a votação dele. Já o candidato Assemineto
vota na escola a Universidade Federal da Bahia, no Canela, no bairro do Canela. E a expectativa é muito grande, porque há uma disputa muito forte aqui na Bahia. O candidato do PT, nas últimas pesquisas, se encontra na frente e o candidato ACM Neto vem um pouco, quase um empate técnico na votação aqui na Bahia, que é o 4º maior colégio eleitoral do Brasil. Então é isso, estaremos acompanhando esse voto a voto a partir das 5 horas da tarde, claro, com todas as informações, a apuração aqui na Jovem Pan. O André Miesel retorna daqui a pouco na nossa programação. Até já.